que é o momento da tua exposição. É o que nós pedimos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 16. Agora, no verso 24, Provérbios 16, 24, fechando aí essa subunidade, né, do capítulo 16, que vai do verso 16 até o verso 30, se eu não me engano, tendo nos últimos versos desse capítulo a conclusão, né, dessa subunidade, dessa unidade toda, e parece que fazendo uma ponte, né, naquilo que vem posteriormente, temos aqui como capítulo 17. Nós vimos como Salomão, ele é tão primoroso no desenvolvimento de um tema, né, e que quando ele termina uma subunidade, um entra noutra, às vezes completamente aos nossos olhos diferente, há uma relação e uma continuidade do tema proposto, das suas muitas aplicações, aquilo que foi dito anteriormente. E agora nós fechando aqui essa subunidade que vai falar do discurso, da fala do crente, né, das palavras que saem da boca daqueles que a Escritura chama de sábios, porque recebem a instrução e vivem por meio dessa instrução. Diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Esse verso aqui, ele conduz essa subunidade sobre o discurso competente, o discurso que representa a palavra de Deus. Nós vamos ver isso mais uma vez. A sua conclusão, nós temos aqui a conclusão dessa temática do discurso, da fala agradável, da fala sábia. E aqui o poeta sagrado vai comparar o poder terapêutico das palavras moral e esteticamente agradáveis ao mel, ou seja, o poder terapêutico da palavra de Deus, aquilo que o homem entende e recebe da palavra de Deus, e por aí, e a partir daí ele começa a não só viver, mas a falar sobre isso, a ter na sua boca palavras de vida. E é muito interessante ele terminar essa exposição, essa unidade, falando desse discurso que é agradável, dessa fala que é agradável, que não é como Paulo diz, né? Como quando ele chega ali em 1 Coríntios, que não veio no meio do povo falando com teor de sabedoria humana, com retórica ou com qualquer outro artifício humano, mas ele veio unicamente trazendo a palavra de Deus. São essas palavras agradáveis aqui que estão sendo referidas. Palavras agradáveis são como um favo de mel. E é muito interessante nós voltarmos um pouco e percebermos o contraste que existe entre palavras agradáveis e pensamentos, ou seja, ideias, pensamentos, usando o texto de Apocalipse, pensamentos perversos, que foi o que nós vimos anteriormente. Nós vimos nas exposições passadas que aquilo que nós falamos é fruto dos nossos pensamentos, é fruto que está dentro do nosso coração. E ali no capítulo 15, no verso 26 de Provérbios, diz assim: abomináveis são para o Senhor os desígnios, ou seja, pensamentos e ideias do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. E nós vamos ver aqui, nós já vimos isso, a relação que existe, que não é feita muito de forma clara, né, aqui, mas é implícita, de pensamentos e palavras, ou seja, daquilo que está no meu coração, daquilo que eu profiro, daquilo que eu falo, do modo como eu vivo. Nós vimos isso lá na última exposição, até citando Lucas capítulo 6, verso 45, quando diz que a boca fala do que está cheio o coração, e aí nós vimos ali que o Senhor está repreendendo, a Escritura está repreendendo os fariseus,
Porque eles eram maus e falavam supostamente coisas boas. E aí vai dizer assim o texto de Lucas 6,45: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mais precisamente, João Batista, ele tem um embate, e ele diz assim: raça de víboras. E o Senhor chama esses homens por causa desse mascaramento, vamos dizer assim, né? De sepulcros caiados. Nós vimos isso anteriormente. Essa relação foi bastante explorada nos versos anteriores, mas nesse verso, por meio da expressão palavras agradáveis, nós vamos ressaltar aí a qualidade moral e estética, ou seja, a beleza dessa expressão. As palavras aqui agradáveis são comparadas como favo de mel, e a ideia aqui, além das palavras agradáveis estarem no plural, favo de mel no original dá a ideia de abundância, dá a ideia de algo transbordante, de grande quantidade. Então percebam aqui que a ideia é que essas palavras agradáveis, elas sejam em grande quantidade, elas sejam abundantes, ou seja, elas sejam parte da nossa vida. Você já parou para chamar a atenção de alguém? Cara, você só fala nisso? Você só fala em futebol, você só fala... E por que as pessoas agem assim? Porque elas amam aquilo, porque elas vivem aquilo, porque aquilo está no coração dela. Porque todo encontro de crente, por mais social que seja, a gente acaba falando da palavra de Deus. Primeiro começa com uma devocional, né? Quando nós nos reunimos como igreja, mesmo socialmente, a palavra sempre tem que estar presente. Mas quando nós saímos ou vamos para casa dos nossos irmãos, sempre esse assunto volta, porque isso é a nossa vida. O aspecto aqui é de que essas palavras agradáveis, elas são transbordantes na nossa vida. E não somente o que falamos, a forma como falamos, porque isso está implícito aqui também. A segunda parte desse verso explicita as características semelhantes do mel com essas palavras, porque ao mesmo tempo em que ele é doce, ele tem uma função terapêutica. Como essas palavras estão ligadas ao coração, elas são aquelas que o coração sabe e ensina, pois elas acrescentam doutrina, ensino e sabedoria. Matthew Henry, fazendo um comentário a respeito disso, ele diz assim: as palavras suaves aqui elogiadas são as que o coração do sábio ensina e as quais acrescenta doutrina, verso 23. Palavras de conselho oportuno, instrução e consolação, palavras extraídas da palavra de Deus, pois era isto que Salomão tinha aprendido com seu pai, a considerar mais doce do que o mel e o favo de mel. Essas palavras agradáveis aqui, como o mel, representam o ensino da Sagrada Escritura, que revela a sabedoria de Deus na vida de um homem, quando ele dá conselhos, quando ele fala, quando ele abre a sua boca. O Salmo 19, nos versos 7, 10 e 11, ele vai falar que palavras agradáveis são essas, ou a fonte dessas palavras agradáveis, porque a ideia aqui é que o sábio fala inspirado, ou seja, iluminado, influenciado pela sabedoria divina. E ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Verso 10 e 11, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoeste o seu servo em os guardar a grande recompensa. Nós vamos falar mais um pouco a respeito do Salmo 19 mais adiante. Mas perceba aqui, ele diz que são doces para a alma, como os favos de mel são doces para o paladar do homem. Significa que o estilo, ou seja, a maneira de expressar dessas palavras é atraente, é agradável aos ouvidos. É a palavra de Deus mais agradável à alma que a doçura no mel na boca de uma pessoa.
É interessante entender essa comparação que ele faz aqui do mel, do doce, daquilo que é doce com a palavra do Senhor. É muito interessante perceber que o açúcar no cérebro, ele libera uma substância chamada dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. E aí o cérebro interpreta o doce como uma experiência gratificante, ativando aí as sensações de bem-estar. Ou seja, nessa comparação, a palavra de Deus traz aquilo que é doce e conduz ao bem-estar da alma de um homem. É aquilo que enche o coração do homem de alegria e de fartura. O profeta Jeremias, lá no capítulo 15, no verso 16, ele diz assim: achando as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram um gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. É muito interessante pegar essa expressão que eu usei aqui, alegria, e fartura, alegria de coração, como diz o profeta, e nos lembrar o que Atos capítulo 14, verso 17 fala. A escritura ali nos diz que esses sentimentos de alegria e de fartura no coração do homem demonstram um testemunho a respeito de Deus. Significa dizer que quando ouvimos a palavra de Deus, isso traz gozo e alegria. Nós temos ali um testemunho da palavra de Deus em nossas vidas. E é muito interessante o que a Escritura fala nesse contexto do capítulo 14. Ele diz assim: Paulo falando da responsabilidade dos homens em reconhecer, na responsabilidade de reconhecer, mesmo na revelação natural, a Deus. Nós sabemos que a revelação natural, ela é imperfeita no nosso contexto do mundo caído, mas mesmo assim, os homens serão julgados, porque deveriam reconhecer, teriam capacidade de reconhecer a Deus, não de ser transformado por eles, por essa revelação natural, mas de conhecer o verdadeiro Deus, de ter uma noção dos verdadeiros. É o que Paulo fala no capítulo 1 de Romanos. Veja que, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, e enchendo o vosso coração de alegria e de fartura. É isso que a palavra de Deus faz no coração do homem, como um testemunho dele, como um testemunho da sua graça na vida do homem, ao ouvido do crente, do pecador arrependido, traz fartura e alegria. Por quê? Porque a palavra de Deus é o testemunho da verdade e da sabedoria de Deus para o homem, e Deus tem prazer no bem-estar do homem. Deus criou o homem para gozar todas as coisas nesse mundo para a glória de Deus. É muito interessante entender que há uma possibilidade. Éden no original parece que significa um local, uma localidade, mas a raiz que dá o nome ao verbo, ao substantivo, ao nome Éden, vem de uma raiz que significa prazer, deleite. Então alguns comentaristas dizem que Jardim do Éden era jardim dos prazeres, o jardim dos deleites. E é muito interessante que alguns outros estudiosos não vão por essa linha de interpretação, mas dizem assim: por mais que a palavra Éden, uma possibilidade da sua raiz, que vem de um verbo deleitar, uma das possíveis raízes dessa palavra, por mais que nós não entendamos dessa forma, e aí tem todo argumento linguístico, realmente podemos dizer que o jardim do Éden é o jardim dos prazeres, dos deleites. E foi ali que o Senhor
colocou o homem. Nós vamos perceber no Éden que o bem-estar do homem estava intrinsecamente ligado à sua presença. E nós vamos entender pelo texto aqui que esse bem-estar está intrinsecamente ligado à guarda dos preceitos e mandamentos divinos no coração do homem. E essa é a maneira de Deus estar sempre presente, se fazendo presente nas nossas vidas. O Salmo 119, verso 9, ele vai dizer assim: de que maneira pode guardar o jovem puro o seu caminho? Aí ele vai dizer assim: observando segundo a tua palavra. Esse bem-estar que o homem pode ter está diretamente ligado à guarda no coração dos mandamentos e dos preceitos divinos. São palavras de vida. Tem um cântico, o nosso hinário, novo cântico, que começa assim: quero ouvi-las mais outras vezes. Belas palavras de vida, falam tudo o que Cristo fez. Belas palavras de vida. Ele diz, elas vêm de cima, o seu poder anima, elas vivificam, elas nos purificam, diz o cântico. Esse é o poder da palavra de Deus. E essa palavra, ou a expressão dela, que deve sair da nossa boca. Ele diz que é doce para a nossa alma. Eu não sou muito chegado a doce, minha esposa diz que é o contrário, mas eu não sou realmente. Porque às vezes quando tem doce lá em casa eu como, e até como mais do que ela. Até lembrei que tinha um doce que eu ia comer ontem, esqueci, depois da janta. Coloquei na geladeira e esqueci. Mas é muito interessante, realmente, eu não sou uma pessoa que não gosta de doce. Eu não sou apaixonado por doce. Eu sei que gente tem paixão por doce, né? Eu, se fizer uma refeição, não tem necessidade de comer uma sobremesa. Tem gente que sem sobremesa não sobrevive, né? Mas é interessante que ela fala para mim assim: você não gosta de doce, mas quando tem doce você come mais do que eu. Quando aparece lá. E por quê? Porque é doce, porque é gostoso, porque é bom. E por mais que eu prefira, se botar um prato salgado e um prato doce, os irmãos sabem disso, eu vou no prato salgado. Mas quando nós comemos um doce, quando eu como um doce, cara, é uma sensação completamente diferente. É essa sensação completamente diferente que a palavra de Deus faz na vida de um homem. Ela é doce. Ela é doce. É muito interessante isso, né? Você já saiu de uma pregação em que o pastor, ele prega e fala o seu coração, fala a respeito do seu pecado, e você sai sorrindo, porque a pregação é doce. Porque ela fala do nosso pecado, mas ela fala também aquilo que Cristo fez por nós. Perceba que ele chama que é doce para a alma e que é medicina para o corpo. Essa atribuição aqui às palavras agradáveis, a palavra de Deus, em comparação com o mel, indica que a sua substância é um instrumento curativo para aqueles que estão sofrendo os efeitos prejudiciais do discurso insensato, ou seja, sendo influenciados pela sabedoria desse mundo. Lá em Provérbios capítulo 3, versos 1 e 8, a Escritura diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e teu coração guarde os meus mandamentos. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Lá em Provérbios capítulo 4, verso 20 a 22, a Escritura diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo.
E é muito interessante nos voltarmos de novo nessa comparação, porque nessa comparação nós vamos ver os efeitos medicinais do mel sendo comparados à palavra de Deus. E esses efeitos medicinais, dizem os especialistas, que são benéficos para o cérebro, incluindo a melhoria da memória. Eu não gosto muito de... assim, mel é muito doce, né? Uma coisa muito doce. Mas dizem que usá-lo faz bem para a memória, protege o cérebro contra danos e doenças, reduz efeitos negativos do estresse no cérebro, pode melhorar o sono, estimulando a produção de serotonina, dando a sensação de relaxamento e bem-estar. Pode também atuar como anti-inflamatório, antioxidante, também auxilia na digestão, promovendo o bom funcionamento do intestino, auxilia nas cicatrizes e feridas e fortalece o sistema imunológico devido a funções antibacterianas e antifúngicas, e mais uma série de outros benefícios para a saúde. É muito interessante perceber que na antiguidade o mel era utilizado como um remédio natural para diversas enfermidades e era considerado um alimento com propriedades curativas. Civilizações como Suméria, Egito Antigo, Grécia reconheciam o mel em suas práticas medicinais, tanto usando internamente como externamente. Quando nós olhamos isso e vemos o que a palavra está dizendo, nós vamos perceber que não há melhor remédio para a alma do homem se alimentar do que se alimentar desse mel, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra quem nós somos e quem é o nosso Deus. Ela transforma o nosso coração, ela dá vida e a certeza e da esperança de Deus na pessoa de Cristo. É medicina para o corpo. Se refere ao caráter da palavra de Deus com relação à restauração de uma pessoa ou uma comunidade, um grupo como um todo. E é muito interessante nós olharmos nessa perspectiva, porque a palavra de Deus, ela transforma o homem, mas transforma também uma sociedade. Se nós olharmos o que aconteceu na Reforma Protestante, o mundo mudou por causa da palavra de Deus. E mudou para melhor, em todos os âmbitos. E hoje nós estamos no sentido contrário, porque a palavra de Deus tem sido negligenciada. Como instrumento laico, a palavra de Deus no mundo tem sido negligenciada no nosso país como instrumento laico. E o que eu quero dizer com isso? Porque antigamente, há um tempo atrás, ela influenciava todas as decisões dos homens. Todas as decisões eram permeadas pela moral que existia na palavra de Deus. E por mais que não existisse no Estado brasileiro uma religião oficial, ou seja, vamos dizer assim, uma religião que fazia parte do Estado, essas coisas devem ser separadas, ela era fundamentada por preceitos da Escritura. E hoje as decisões e as leis que se tomam são contrárias, desprezam esse instrumento divino na laicidade do homem. Olhando para esse aspecto de remédio, vamos ver que geralmente o remédio é amargo e aquilo que é doce não é medicinal, mas nós vamos perceber aqui que as duas propriedades são necessárias. Apesar de hoje muita gente, principalmente para criança, trazer no remédio alguma coisinha agradável, mas geralmente não é assim. Mas no caso da palavra de Deus, no caso dessas palavras sábias da Escritura, essas palavras agradáveis que representam a Escritura, essas duas propriedades são necessárias. Bruce Waltke vai dizer que se as palavras de cura fossem amargas, o tônico não seria consumido e não serviria para nada.
Isso é bem verdade com as palavras que saem da nossa boca, porque muitas vezes são palavras da Escritura, mas tem um amargor do nosso coração, porque o objetivo não é edificação. É muito diferente quando você admoesta, mais duro que seja essa demonstração, com temor a Deus no coração. Essas palavras, por mais duras que sejam, não se tornam amargas para quem as ouve. Mas perceba aqui que, nesse caso, dessa metáfora, ela não é completa, pois mel em excesso pode fazer mal a uma pessoa, mas o mesmo não se aplica a uma grande quantidade de um discurso sábio, de palavras divinas, ou seja, palavras que edificam e consolam e que trazem vida, porque é como uma bela música que você ouve e não se cansa de ouvir. Eu pelo menos sou assim. Minha esposa fica reclamando comigo. Ela diz assim para mim: Oreb, eu já estou detestando essa música só porque você ouve ela 500 vezes. E quando eu gosto de uma música, eu posso ouvi-la 500 mil vezes que eu não vou enjoar. Pode ser que você não seja assim, mas deve ser assim com a palavra de Deus. Nós devemos ouvi-la. E se ela traz algum sentimento contrário a esse desejo de ouvi-las mais uma vez, alguma coisa está errada no nosso coração. Em Provérbios, essas palavras agradáveis, como vimos, é a palavra de Deus e todo o ensino que sai dela, seja para trazer conhecimento, seja para trazer conforto, consolo e esperança. E aí eu gostaria que você abrisse o Salmo 19, nos versos 7 a 12, que vão mostrar a excelência da revelação divina, ou seja, dessas palavras. Veja aqui que a ideia de Provérbios é o sábio que recebeu instrução e agora essas palavras, essa instrução está no seu coração, e é isso que ele fala, é isso que ele profere. Ele transmite essa sabedoria, dando graça, conforto, porque representa a palavra de Deus. E nós, como seres humanos, somos carentes, principalmente depois da queda. Eu não sei como era antes, mas nós somos carentes, nós somos emotivos. Nós sentimos ansiedade, nós sentimos depressão, nós sentimos medo. E todas essas coisas, meus irmãos, todas essas coisas, somente a palavra de Deus pode dar consolo. Veja o que Salmo 19, verso 7 a 12 vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela é perfeita, ela restaura a alma. Se a sua alma está tristonha, tem um cântico: vem alma tristonha, teu canto depror, mostra os teus cuidados, alguma coisa assim, aos pés do Senhor. É nele que a nossa alma se alegra. Os preceitos, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O simples em provérbio é aquele estulto que pode se tornar sábio, porque o estulto e insensato aqui em provérbio, ele nunca vai se tornar sábio, porque isso já está arraigado no seu coração. O simples não. É aquele que pode sair dessa condição, é aquele que ainda não se fixou como insensato, como estulto, como tolo na sua vida, mas que muitas vezes age como ele, como nós somos, muitas vezes. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ele abre os nossos olhos para as realidades desse mundo, que estão no mundo por vir. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, e todos igualmente justos, retos. Perceba, meu irmão, se você quer ser justo na sua vida ou com alguém, a palavra vai ser o fundamento, o mandamento de Deus. Os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, a vontade de Deus, vai mostrar essa justiça. E aí ele diz, são mais desejáveis para o crente do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces para o crente, que é o crente que tem esse desejo, é o crente que tem essa necessidade, é o crente que tem essa sede, do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoeste o teu servo em os guardar a grande recompensa. Ele diz assim, quem é que possa discernir as próprias faltas? Ele vai dizer que o homem não é capaz de discernir as suas próprias faltas, se não for por meio da palavra de Deus. Mas é interessante nesse salmo, que lá no verso 14, o poeta sagrado deseja que as suas palavras representem essa realidade em sua vida, quando ele diz assim, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração. Percebam como essas coisas estão atreladas. Sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É o que o seu filho aqui está dizendo, filho de Davi, com as mesmas palavras. Perceba que esse é um discurso, ou seja, o que nós temos na Escritura se opõe ao pensamento e à sabedoria desse mundo, que em Provérbios representa o discurso do insensato, a sua sabedoria, o seu pensamento que é terreno, animal e demoníaco. Abra Provérbios capítulo 15, verso 26, nós começamos com ele, abra aí. Veja o que a Escritura diz, abomináveis são para o Senhor os desígnios, ou seja, pensamentos e ideias do mal, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. O livro de Provérbios vai classificar essas palavras bondosas, essas palavras aprazíveis que têm fonte no coração, a sua fonte no coração, como aquelas ditas por uma língua sábia. E essa língua é sábia porque habita num coração sábio, num corpo de um coração sábio. Veja que Provérbios capítulo 12, verso 18 vai dizer, eu quero falar um pouquinho sobre ele. Ele diz assim, alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Perceba que é a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. Como o salmista, ali no Salmo 19, 14, quer que suas palavras sejam reflexo da palavra de Deus, a língua dos sábios, ou seja, daqueles que buscam conhecer a Deus por meio de sua palavra, e que agora a tem no coração, é medicina para outros, como foi para ele mesmo. Esse homem de Provérbios, ele se torna sábio porque tem essa palavra agora no seu coração. Eu não vou trazer tudo que Provérbios capítulo 12 diz, mas o contexto que circunscreve esse verso 18 do capítulo 12 vai apontar um indivíduo que é sábio por dar ouvidos aos conselhos sábios, e por isso ele tem uma língua sábia que promove cura. E aí o provérbio ressalta o discurso cuidadoso ao comparar explicitamente o dano espiritual causado por uma língua descuidada, como pontas de espada. E aí compara o dano físico causado por uma espada letal. E mais adiante ele vai contrastar com um discurso que cura. A língua dos sábios é medicina. O que Provérbios capítulo 12, 18 está dizendo? Ele está dizendo que a língua dos sábios, suas palavras que refletem a graça de Deus, alivia a dor causada por palavras nocivas e cura feridas fatais. E cura feridas fatais. Veja o que Matthew Henry vai falar sobre isso.
Há palavras que curam. A língua dos sábios é saúde. Elas fecham aquelas feridas provocadas pela língua difamadora, restaurando a paz e ajustando divergências e persuadindo a reconciliação. Por isso ele diz que é curativa, é medicinal. A língua dos sábios é medicinal. Mas eu gostaria, meus irmãos, de, indo para o final, apontar para vocês, no próprio livro de Provérbios, o que essas palavras agradáveis representam. O que essas palavras, em outros contextos aqui de Provérbios, produzem, o que elas são. Lá em Provérbios capítulo 15, 23, ela diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Ou seja, ele está dizendo dessas palavras agradáveis aqui, que são palavras adequadas, palavras sábias, adequadas. Ou seja, aqui nesse verso é que o indivíduo se alegra em dar uma resposta apropriada em relação a um determinado assunto, essa é a ideia. E é muito interessante isso, porque sendo essa resposta um conselho inteligente, fundamental para o sucesso de alguém, isso traz alegria a essa pessoa que dá essa resposta. E perceba que nessa relação, esse homem está preocupado com a glória de Deus. Essa alegria é porque ele está preocupado com a glória de Deus, que essa glória seja reconhecida e buscada por esse homem, por esse que ouve, a partir desse conselho, e não em ser considerado alguém que se exalte ou seja reconhecido por supostamente bons conselhos. É mais ou menos o que os fariseus faziam, né? Eles se gabavam das suas realizações, né? O Senhor Jesus diz que eles transformavam um discípulo dele duplamente em filho do inferno, 2 vezes mais do que eles. É porque eles usavam essa palavra, a palavra de Deus, dessa forma. Não era para glorificar a Deus. E é muito interessante nós lembrarmos um pouco, que nós já expusemos esse texto, o contexto dessa sobriedade do capítulo 20, que se inicia, do capítulo 15, foi citado o verso 23, que se inicia no verso 20, e que mostra essa alegria no exemplo de um filho que serve o conselho sábio e santo do seu pai, e por isso seu pai se alegra em ver seu filho andando em caminhos retos. É a mesma alegria. E é muito interessante nós fazermos essa comparação, porque quando você se alegra com o seu filho que está andando justamente, seguir os seus conselhos, que eram conselhos da palavra de Deus, em momento algum você volta essa glória para você. Em momento algum você pensa: como eu fui um pai dedicado, como eu fui um grande homem, como eu fui um pai instrutor. Mas olha para os resultados da vida do filho e se alegra nele. E se alegra em Deus por isso. É essa ideia aqui, do homem se alegra em dar resposta adequada, a mesma de um pai com um filho, que se alegra quando vê, que ele ouve a sua instrução. E aí no verso 26, que nós já vimos: abomináveis são para o Senhor os desígnios dos maus, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Perceba aqui mais uma vez esse conceito. Deus também se alegra conosco, como pai que vê o procedimento sábio do seu filho. Quando essas palavras saem da nossa boca, demonstrando aquilo que está no nosso coração, quando são palavras de conhecimento do Senhor, Ele mesmo se alegra. Ele mesmo se alegra.
Porque a resposta foi adequada. Foi um tiro no alvo, no coração de um homem. Veja o que Provérbios 25, versos 11 e 12 vai dizer. Ele diz assim: então, essas palavras agradáveis representam palavras de sabedoria em momentos adequados. Como maçãs de ouro, Provérbios 25, 11 e 12. Em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de joias e ouro puro, assim o sábio repreensor para o ouvido atento. Perceba que a mesma coisa está se repetindo aqui, sobre essa adequação da palavra. Nesse mesmo verso, nós vemos aqui o caráter assertivo da palavra da verdade, quando essa vem em hora apropriada, seja uma admoestação, seja um consolo. E é muito interessante nós olharmos esse aspecto quando olhamos lá o 9º mandamento, que um dos pecados proibidos no 9º mandamento é falar a verdade em momento impróprio ou maliciosamente com um objetivo perverso, ou pervertê-la com sentido falso, ou expressá-la dúbia e equivocadamente para prejuízo da verdade e da justiça. Usar a própria verdade e a própria justiça contra ela mesma. Como foi no caso, o exemplo que o nosso catecismo maior dá, o caso de Doeg, ao informar a Saul de forma maliciosa que Aimeleque conspirava contra o rei. Lá em 1 Samuel, capítulo 22, 9 e 10, ele diz assim: então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: viu o filho de Jessé chegar a Nob, Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e ele fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Ele se utilizou de algo verdadeiro para transformar aquela situação, para dizer: ele está conspirando contra você. E não somente ele, mas como muitos outros profetas morreram por causa disso. Veja que é o contrário oposto do que Provérbios 25, 11 e 12 está dizendo: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim o sábio repreensor para o ouvido atento. Perceba que essas palavras agradáveis de Provérbios 16, 24, elas representam isso. Respostas adequadas no momento oportuno, mas também elas podem representar, no contexto de Provérbios, coisas retas. Abra Provérbios 23, 16. Provérbios 23, 16, assim: exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas justas, coisas retas. E nós vamos perceber aqui no contexto desse capítulo, que esse verso ele vai demonstrar uma mentalidade, uma mente disciplinada pela moralidade da palavra, por isso fala coisas retas. São palavras agradáveis que contam a sabedoria divina, vindas da palavra de Deus, e elas sempre serão saudáveis e nunca oportunas ou demais. E é isso que Deus vai falar através da Escritura, lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 1 e 2, quando diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Queridos, eu quero dizer para você que não há nada nesse mundo, nem sabedoria humana alguma, que possa responder aos anseios do coração do homem, dando alívio, consolo e ainda trazer a salvação. E eu vou dizer uma coisa para você:
Todos os problemas do homem, todos os nossos problemas, sejam externos ou internos, se resumem somente a uma coisa: ao pecado. Ao pecado. E somente a palavra de Deus tem a resposta certa para isso. Eu não sou contra a psicologia, como não sou contra nenhuma ciência. Mas todas elas, seja ela qual for, a biologia, por exemplo, quem é contra a biologia aqui? Mas quem aceita essa ideia de evolução? Nem eles aceitam. Nós também não podemos aceitar. Eu vou jogar a ciência fora, ou seja, a biologia fora. Não, eu vou olhar a ciência com olhos da Escritura. Todo conhecimento do homem é falho. O homem, ele cresce em conhecimento. Cada dia ele descobre uma coisa nova, que antigamente ele pensava de uma forma e agora pensa de outra. E às vezes aquilo que ele descobre é contrário àquilo que ele falava anteriormente. O que ele falava anteriormente é mais certo do que ele fala hoje. Tá bom na matemática, sei lá, em qualquer outra disciplina, na língua portuguesa, você vai e corrige lá na frente. Mas com a vida eterna não pode corrigir. Não dá. Quando procuramos conselhos que são fundamentados em pressupostos simplesmente humanos, puramente humanos, sem levar em consideração a palavra de Deus, nós estamos caminhando para a nossa própria destruição, sem perceber. Nós estamos moldando os nossos relacionamentos como mundo. Então, qual o problema de eu ter um relacionamento sexual antes do casamento? Se eu amo a minha noiva, a minha namorada? Nenhum. Eu vou me casar com ela. Qual é o problema de eu ser um divorciado, começar a namorar uma pessoa e me relacionar com essa pessoa fisicamente? Nenhum. Eu já sou fui um homem casado. Qual o problema? Qual é o problema de eu criar meu filho dessa forma e não da forma como a palavra diz? Não dizer não para ele, não reprová-lo. Eu poderia aqui citar um monte de outras coisas relacionadas à vida do homem, à alma do homem, e que nós seguimos muitas vezes o mundo e não a palavra de Deus, até na nossa religiosidade, até na nossa fé. Por incrível que pareça, como eu citei anteriormente, me lembrei agora, culto infantil. E quando nós falamos isso hoje, nós somos linchados. Porque o culto é familiar. Mas meu filho não para no culto, meu filho... ele vai aprender a parar. Você precisa ensiná-lo. O Senhor quer que ele esteja presente aqui. Deixai vir a mim os pequeninos. Aí você vai dizer, mas aquele texto ali, não. O Senhor Jesus estava ali pregando, pregando ali para a multidão e tal, e naquela hora os pais, as mães queriam levar os seus filhos para serem abençoados, para receberem uma palavra, para Deus impor as mãos sobre eles e trazer a sua bênção. Ele, não, aonde Cristo abençoa de forma comunitária nossos filhos. Aonde? Como é que eu posso trazer essa realidade, Senhor, deixar vir a mim os pequeninos? Essa realidade é simples. Ele está aqui presente, no meio da sua palavra, pela sua presença espiritual. Nós temos que Deus está no meio do seu povo. Povo pecador, imperfeito, mas Deus está no meio de nós. E Ele quer abençoar a sua vida, os seus filhos. Mas não. Onde nós vamos procurar os fundamentos para isso? No mundo. Eu poderia citar aqui
várias coisas, como na década de 90, que houve um boom na questão da evangelização, ou seja, evangelização não sei nem dizer o que, mas na eclesiologia da igreja, a igreja agora era uma empresa e deveria se tratar a igreja, a relação que a eclesiologia da igreja ficou uma eclesiologia empresarial, com pessoas escrevendo sobre isso. Tirando isso da onde? Da Escritura? Não. Do mundo do marketing. Até saiu um livro. Eu vou lembrar do nome desse livro. Foi citado numa aula de teologia que eu participei. Um bom livro. O cara aplicando conceitos empresariais para a vida da igreja. Uma igreja com propósito. Na realidade era o contrário, uma igreja sem propósito algum. Aonde vão buscar essas coisas? É na palavra de Deus? Todos os nossos problemas se resumem a uma coisa: pecado. E só existe um livro que fala sobre isso profundamente, que é a Escritura. Porque Jesus Cristo veio com esse único propósito. Perceba, olha como isso é interessante. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Jesus veio a esse mundo com um único propósito. E qual era o propósito dele? Qual era a missão dele? Resgatar o homem do pecado. Chamaram ele para ser rei, queriam que ele reinasse como um rei terreno. Mas eu não vim para isso. Não agora. E toda e qualquer outra coisa que se colocava diante do Senhor Jesus, ele dizia: a minha vontade consiste em fazer a vontade, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E qual era a vontade de Deus? Que ele se desse em oferta pelo pecado. E a sua vida girou em torno disso, porque esse é o nosso grande problema. Esse é o problema do homem, de onde surgem todos os outros problemas. E aonde existe a solução para esse problema? Na palavra de Deus. Por isso ele vai dizer que palavras agradáveis, palavras que representam a sabedoria aplicadas no momento certo, palavras que representam justiça, a justiça divina, o amor de Deus, coisas retas. Essas palavras são como favo de mel. E sabe qual é o ápice, vamos dizer assim, o ponto principal que está no centro desse círculo da revelação? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Ela está no centro disso tudo. É ela que vai produzir tudo isso. Lutero dizia que a pregação da palavra era muito mais forte e contundente que a leitura da palavra, porque é a exposição da palavra de Cristo. Matthew Henry termina dizendo o seguinte: que para quem sabe saborear essas palavras, que são a palavra de Deus, elas são doces. São como favo de mel, doces para a alma, que prova nelas que o Senhor é piedoso e misericordioso. Nada é mais gratificante e agradável para o novo homem do que a palavra de Deus, e as palavras que são tomadas, emprestadas dela. E aí ele cita o Salmo 119, 103. Aí o segundo aspecto, elas são saúde. Há muitas coisas agradáveis que não são benéficas, mas essas palavras agradáveis são saúde para os ossos, para o homem interior, e também são doces para a alma. Elas fazem com que se alegram os ossos que o pecado quebrantou. Os ossos são a força do corpo, e a boa palavra de Deus é um meio de força espiritual que cura as doenças que nos enfraquecem.
Todas as vezes que nos sentimos fracos, debilitados, seja espiritualmente, seja emocionalmente, a fonte disso é a falta de irmos à fonte da vida. Essa é uma carência nossa, sua e minha. Por isso nós precisamos ser lembrados que não vai ser um mundo, não vai ser um psicólogo, não vai ser um pensamento desse mundo, mas vai ser a palavra de Deus. Você pode pensar assim, eu falei ultimamente sobre psicologia, né? Porque a psicologia estuda a psique, da mente do homem, da alma do homem. Psique é a alma, né? Nem mente é alma. Eu não sou contra a psicologia. Eu sou contra aqueles que se utilizam uma psicologia não cristã. Que se utiliza de ferramentas e fundamentos não cristãos. Porque ela é uma ciência que pode nos ajudar em algumas coisas. Mas ela não vai transformar a sua alma. Ela pode ajudar a conhecer o comportamento do homem de uma forma sistemática. A Escritura mostra isso também. Mas de uma forma sistemática. Uma filosofia que vai mostrar os questionamentos do homem. A Escritura também vai mostrar os questionamentos do homem. Mas com um caráter totalmente diferente dessas ciências. Porque o que essas ciências têm de fundamento foram dados pela palavra de Deus. Todo conhecimento é conhecimento de Deus. Toda ciência é ciência de Deus. O homem que desvirtuou isso. Por isso que a rainha do conhecimento é a teologia. E sabiam que os cursos antigos, hoje nos Estados Unidos é assim também. Qualquer curso que você vai fazer, o primeiro ano, quando você faz na faculdade, né? Eu fiz letras, eu fiz economia até o terceiro ano. É uma pergunta que eu não sei nada. Mas nós fizemos uma introdução a outras coisas relacionadas à economia, para que eu pudesse chegar no segundo ano e conviver com o aluno chegar no segundo ano e convivesse com essas coisas. E isso é em toda disciplina, língua portuguesa, qualquer uma, biologia, medicina, há uma introdução. Nesses cursos antigos, e ainda muitas faculdades dos Estados Unidos são assim, faculdades cristãs, primeiro ano, ou primeiros 6 meses, é teologia. Eles estudam teologia. Porque nenhum homem pode transitar por conhecimento algum que não tenha esse fundamento. Porque quando ele transita, ele se perde. Porque ele não tem o fundamento. Por mais que o texto aqui não esteja nos dizendo isso propriamente, mas implicitamente está, da necessidade de nos lembrarmos de buscarmos essa sabedoria e essa doçura para as nossas vidas nas Escrituras. A Bíblia deve ser o nosso livro de cabeceira. Não porque ele está ali parado, mas porque ele está sendo utilizado diariamente. Como tem sido essa busca na sua vida? E eu entendo, até porque eu já vivi e vivo essa realidade. Durante a nossa semana nós estamos tão envolvidos com as nossas atividades, e não é errado isso. O que é errado é nós desligarmos de Deus nessas nossas atividades. E muitas vezes isso acontece. Eu às vezes me sinto assim na escola. Não que eu vá pregar ou falar ali em sala de aula. E aí eu tenho que me acordar, peraí. Que parece que eu me desliguei. Parece que
palavra de Deus ali, acabou, foi no domingo. Ela não está na minha mente, porque tem tantas coisas acontecendo. Eu não estou dizendo que você tem que parar o seu trabalho e ler a Bíblia, mas é aquilo que a palavra de Deus fala, andar no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, nós andamos porque nós temos uma vida regular, buscando essa sabedoria. Davi disse que meditava de dia e de noite, e meditar nela é ter ela na mente. Como tem sido isso na nossa vida? Será que só esperamos o domingo para ouvirmos da palavra de Deus? E principalmente nós que temos filhos, estamos preocupados com a educação, né? Tem um pessoal aí que faz educação no lar, está preocupado com a educação do filho e tal, aquela coisa toda. Eu sei que homeschooling ele está muito atrelado que nós fazemos aqui com as escrituras. Os judeus aprendiam a ler com a Bíblia. É muito interessante isso. Mas será que nós temos tido essa noção de que essa busca seja algo constante na nossa vida? Que eu preciso andar no Espírito. Para eu andar no Espírito, eu preciso me alimentar desse Espírito. E é por meio da palavra de Deus. Se ao menos não somos fiéis aos domingos, quando Cristo fala, fica difícil sermos durante a semana. Essa é a nossa condição, meus irmãos. É por isso que nós estamos tão mal como igreja, como crentes. Éramos chamados do povo do livro. Hoje o livro não está presente nem na igreja. Existem pessoas que não trazem porque tem Bíblia na igreja, porque tem uma projeção. Aí eles leem. Nem para a igreja eles trazem a Bíblia. Não tem necessidade. Para quê? Se você não traz esse livro, supostamente é porque ele está em casa, né? Mas será que você usa ele em casa também? E aí é fácil cedermos às tentações, é fácil entrarmos em profunda ansiedade, depressão, é fácil nos angustiarmos. E no meio da dificuldade, seja financeira, seja emocional, nós pensamos que não tem solução e nós nos desesperamos. E pode ser até que não tenha solução, mas nós vamos confiar em Deus. Nós vamos colocar o nosso coração no Senhor. Por isso que a Escritura diz que os crentes devem exortar uns aos outros, e essa exortação é por meio da palavra, devem consolar uns aos outros, devem viver isso em torno da palavra, em torno desse conhecimento da palavra de Deus. Como isso vai acontecer se muitas vezes nós nos reunimos? Eu não estou falando a nossa igreja, para palestras e outras coisas mais. Eu vivi isso muito na minha juventude, onde o que estava se falando não tinha nada a ver com a Escritura. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter coisas sobre saúde, medicina e outras coisas mais que fazem parte da nossa realidade, Mas o fundamento, a palavra de Deus tem que estar sempre no meio. Porque quando trazemos um especialista à igreja para falar de qualquer assunto que não tenha um conhecimento teológico, ele vai falar besteira. Porque ele vai apresentar o conhecimento do mundo, não aquele conhecimento que ele aprendeu ali peneirado
uma cosmovisão bíblica, a visão de Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e diante de um texto como esse, Senhor Deus, que nos chama a falarmos da palavra de Deus de forma objetiva, ou tirarmos o ensinamento dela e estarmos aplicando isso na nossa vida, na vida de outras pessoas. Que isso seja, Senhor, também uma admoestação para nós buscarmos a fonte dessas coisas. A Escritura diz que os homens buscam sabedoria, mas a verdadeira sabedoria se encontra na palavra de Deus. Que o Senhor esteja nos ensinando, nos dando vida por meio dela. Porque além dela nos dar prazer, ela cura, Senhor, as nossas feridas. Fica com o teu povo, ó Pai. Nos faz, ó Senhor Deus, a mim e a todos que estão aqui, Senhor, pessoas desejosas de ler a tua palavra, de conhecer cada dia mais a tua palavra, Pai, e se vislumbrar no prazer que é, Senhor Deus, viver a vida cristã por meio dessa sabedoria. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.